Eu sou. Hoje a gente vai entrevistar o Carlos da Band. Carlos, fala um pouco sobre você, sobre o que você faz. O pessoal quer te conhecer hoje. Falar um pouquinho de mim, nossa senhora. Nossa, eu nasci em Maringá porque não tinha hospital em Paysandu. Então, eu nasci em Maringá e no mesmo dia eu voltei. 2 dias depois voltei. Acho que no mesmo dia minha mãe teve parto normal, eu voltei para Paysandu. Estou aqui há 54 anos. Cidade que eu amo. Eu escolhi para nascer praticamente e quero. Não escolhi para nascer, meus pais escolheram, mas eu escolhi que eu quero morrer aqui. Não esteja em qualquer lugar do mundo, eu quero voltar para minha cidade querida. Falar de mim é difícil, cara. O que você quer saber de mim? A Fala aí. parte mais difícil, né? Falar da gente. A gente nunca para pra pensar nisso. Fácil, né, cara? Carlinhos, como você começou na sua carreira? A gente vê que é uma carreira bem longa, bem extensa. Cara, eu fui um cara até desacreditado no início, assim, quando eu tinha meus 12, 13 anos, que antigamente, hoje as pessoas começam a trabalhar com 18, 16 no máximo. Na época do passado, não, a gente começava a trabalhar muito cedo. E eu vim de uma família muito pobre, né? Minha mãe lavadeira, doméstica, meu pai pedreiro, então é uma vida muito difícil. E ser pobre numa cidade pequena, você sabe que não é fácil, até porque ninguém acredita que um pobre pode chegar em algum lugar. Então eu sofri muito, sofri preconceitos, né? Discriminação por ser pobre, outra hora. E ninguém te ajuda, na verdade. Então, fui galgando. Trabalhei de servente de pedreiro e de pedreiro na roça até os 17 anos. Até que um dia eu conheci o Dr. Francisco Vieira Filho, do Dr. Vieira. Eu tinha 17 anos. Eu fui lá pedindo para carpir a grama na frente. Tem até uma entrevista do Dr. Vieira falando sobre isso. O Cláudio Honor. Eu fui lá para pedir para carpir a grama. Eu não carpi a grama. Trabalhei de guarda numa noite. Aí o guarda faltou e eu fiquei de guarda por uma semana. No primeiro sábado, não sei, você é muito jovem ainda, mas naquela época não tinha médicos, não tinha médico no posto de saúde. Então no final de semana você não tinha onde ir. Ou ia para o HU, ou então pagava uma consulta que eu comecei a vender consulta dos médicos e tal. O doutor Vieira viu que eu era rápido e tal nessas coisas e me colocou como relações públicas. E o fato interessante é assim, menino daqui, ele me dava 2 passes de circular e era R$ 1, custava um cachorrão e dava para tomar uma sodinha já. Ainda olha que diferença. E aí ele pagava R$ 10 por cirurgia que eu trouxesse para o hospital samaritano, que é onde é o hospitalzinho do Vlad, o hotel do Vlad hoje, era o hospital samaritano. E aí eu. E fui trabalhando ali como relações públicas do hospital. Um dia apareceu um cara chamado Ayrton Costa, lá de Cianorte. Ele começou a fazer um programa na Rádio Atalaia, antes da década de 90, por aí, início de 90. E aí eu comecei a fazer participação pelo telefone de Paysandu para a Rádio Atalaia. E aí começou a minha vida na comunicação. Eu falo que daí eu parei de trabalhar daí. Carlos, esse então foi o seu início. Como que você fez para poder chegar até hoje a parte política também? A gente vê que você é muito engajado aqui, já foi vereador, tem muitos contatos. Dica que você pode dar para o pessoal que tem em casa, às vezes, que quer poder crescer na vida? Primeiro, cara, primeiro ter muita perseverança, foco. Tem que ter foco. Tudo que você quiser, você tem que ter foco. Mas principalmente humildade, valorizar os amigos e construir uma rede de network, entendeu? Network é coisa de inglês, né? Na verdade, construir uma rede de amigos e dessa rede de amigos você começar a construir, porque hoje sem conhecimento é difícil você chegar a algum lugar. Agora, com relação à minha carreira profissional, como eu te falei, eu fui para a Rádio Atalaia, daí passei para o jornal Edição Geral, escrevi uma coluninha, depois fui para a Rádio Difusora, e um dia eu estava na Câmara Municipal de Maringá, eu estava na Rádio Difusora nessa época. E um cara chamado Luiz Fabretti me convidou para ser repórter da TV. Fazer a região, tal. Eu nunca tinha feito, cara. E assim, até aconteceu um fato legal, porque
eu fazia rádio, então você podia ir com qualquer roupa, né? Sim. Primeiro dia de trabalho, eu meti uma camisa do Flamengo e fui trabalhar, né? Só que não pode, né? Quando você vai pro jornalismo, não pode. E aí o Fabretti me deu uma dura e foi assim, aí foi indo, cara. Depois é, passou uns 5 anos e aí veio a obrigatoriedade de formação. Daí eu fui para a faculdade de Maringá. Acabei não me formando, faltou 6 meses. Aí o STF, né, determinou que não tem obrigatoriedade de ser formado em jornalismo para militar na área. Como eu já tinha conseguido, porque eu tinha conseguido, tinha entrado tinha prova que eu tinha começado antes de 90, e aí me deu o certificado Sim. de. Aí eu parei de estudar. Mas aí eu fiz outra faculdade e continuei o trabalho. Carlos, hoje o que você faz na banda? Então, eu tenho um programa, né, que tá lá. Eu tô na Band há 23 anos. Faz 23 anos que eu estou na Band. É, eu tenho o programa que é Paraná Notícias, que é das Sim. 7 às 7h45 da manhã, que você já foi É. lá. Uma Foi lá das fazer experiências mais loucas que eu já foi tive. fazer mágica. E, e tem o Band Entrevista, que eu faço todos os sábados às 18h50. E, cara, há 9 meses pra cá eu sou diretor-geral da Band Maringá. Sou executivo do Grupo Malucelli. E, cara, tá sendo uma experiência diferente, tá? Na vida é sempre aprender, né? Na Sim. verdade. Quando você entra nesse mundo empresarial, você passa a descobrir que você não é você. Para você manter, você tem que dar resultado, é números. Então, você passa a ser números. Se você é um Sim. cara competente que traz números financeiros, tanto de vendas quanto de economia para a empresa, você fica. Quando você vai para um grupo grande, você passa a não ser mais o Carlos. É o número que você representa. Então, Você entrega, né? é uma luta mensal de quebrar recorde. Então, tipo, o seu próprio recorde, que é muito mais difícil. Então, Duas perguntas que o pessoal mandou. Você estando dentro da TV aberta, você sentiu muita diferença nesses anos do espectador ou do que a pessoa espera de você lá dentro? a TV é, é um negócio mágico, assim, porque assim, do nada as pessoas te conhecem, você não conhece. Você vai no mercado, por exemplo, no supermercado, eu falo pra minha mulher, parece que eu tô com algum problema, porque as pessoas ficam olhando pra gente, entendeu? E elas esperam simpatia ou encontrar aquela pessoa da TV. Agora, com relação à mudança, a TV foi teve um fenômeno da internet que tirou um pouco a força da TV. Mas aí a falta de credibilidade da internet deu a força para a TV de novo. Hoje é comprovado que mais de 60% da população ainda vê TV, né? E há um período muito recente diziam que as pessoas já não olhavam mais TV, não assistiam mais jornal. E eu vi uma transformação de TV também, né? Porque você pega você mesmo, aquela TVzinha pequena. Bom, na minha época, Sim. sabe o que é interessante? Quando eu era assim, tem hora que eu fico muito emocionado, por isso que eu falo para você que está em casa, não desista dos seus sonhos. Os sonhos são possíveis. Eu era servente de pedreiro e eu queria uma TV para assistir jogo, cara. Eu não tinha. Eu ganhei uma TV, sabe aquelas TV coloridas de antigamente, mas Sim. que vai ficando ruim o tubo de Sim. imagem e a Sim. TV vai ficando não preto e branco, uns cinza assim com branco. Aham. E eu ganhei uma TV daquela. Aquilo foi sabe, uma realização do sonho, como se eu tivesse comprado um carro zero. E hoje eu tô dentro da TV, entendeu? Mas falando da transformação, começou pelo mundo mesmo, da TV, né? Era aquelas TVs de tubo, então, tipo, as câmeras era pior, não mostrava as rugas, não Sim. mostrava os defeitos. E hoje, cara, a TV evoluiu por demais e é muito importante no futuro da nação, né? A Band que eu estou, Sim. por exemplo, tem um papel fundamental e tenta fazer jornalismo com credibilidade e dar o espaço, né? Sim. Para os dois lados, né? A gente vê que a Band aqui na Paysandu, teve um crescimento muito grande, né? Lembro quando eu era criança que eu visitei os estúdios, que era pequenininho o espaço que comparado a hoje é fora de comparação, né? Engraçado, eu comecei no estúdio lá na TV Sim. Maringá, era pequenininha, tinha o Paulo Puca, o Pinga Aham. Fogo, então trombando com esses gigantes, né? Cara, o Pinga Fogo, ele foi primeiro lugar de audiência em Maringá por 2 anos. E assim, aquela simplicidade dele, né? Pra você Sim. ver que e a gente vê os comunicadores aqui da nossa região são talentosos. O Sim. Ratinho, por exemplo, tá nacional. Sim.
E o Pinga Fogo por pouco não virou nacional também. Então, tipo assim, são caras geniais e que fazem toda a diferença no dia a dia. Realmente é um ponto que ele tinha de atrair o público, né, trazia todo mundo pra dentro ali. Ele falava com muita humildade, né? Falava, falava. Engraçado, quando o Fabretti morreu, eu comecei a apresentar o programa. Um dia um médico amigo meu, o Dr. Durval, que foi presidente da Unimed, hoje é presidente das confederações das Unimed. Até falei com ele esses dias. Ele falou, ó, tô em Curitiba, que ele fica 3 dias em Maringá e 3 dias em Sim. Curitiba. E ele ligou para mim e falou, cara, você tem que ser você não pode querer ser o outro cara. Então, que as pessoas que estão lá na telinha buscam, que você seja você, que Sim. você é, seja esta pessoa, entendeu? A gente percebe muito disso, porque o pessoal cansa daquela imagem, às vezes, aquele personagem, né. E E você quer não o consegue fazer um personagem sempre, exatamente. então um dia você vai Você baixar. vai, um dia você não vai estar de mau humor, outro dia É. você vai estar E cansado. é isso que o público quer, que você Sim. esteja. O dia que você estiver de mau humor, você fale de mau humor. Se você estiver Exatamente, feliz, você fala feliz. exatamente. Porque é normal isso, entendeu? Mas Carlos, é difícil, tem dia que você tá. Teve dias que eu entrei no ar que eu estava muito mal de saúde e eu tive que fazer. Então, sim, uma responsabilidade, né. é. Você disse que a sua vida vira pública mesmo. Como que é essa como que você sente disso? Você assustou no começo? Hoje eu acho que é mais normal pra você, né, igual você falou, o pessoal quer que você vá e olha, cumprimenta, mas e no começo, aquele Mas momento eu que acho foi que. a ruptura? Ah, cara, no começo foi legal. Primeira foto, né, que alguém pediu para tirar é muito legal. Esses dias eu fui na escola, as crianças pedindo autógrafo, né? Falar a verdade, eu não, autógrafo pouca gente me pediu, mas na Sim. escola eu me senti uma entidade, Aham. assim. As crianças pedindo autógrafo, tirando foto. É muito legal, né? Fazer parte da vida das pessoas, poder é, estar na. Você pensa, você abre as portas da sua casa para me receber, né? Sim. Então é muito legal, cara. Muito. A gente vê que realmente eu vou falar a experiência que eu tive na TV. As pessoas que estão vendo pela telinha ali, não sabem como que é o real acontecimento ali. Eu acho Você foi lá, que eu você falei imaginava que era daquele não jeito? imaginei. Imaginei que você E olhava para o parece lado fácil, né? sim, parece que é uma pra vocês uma coisa natural. A gente foi lá e eu morrendo de medo de errar, e olha para a câmera certa, e olha para o lugar certo, para o jeito certo, olha para um lado tem um cenário, olha para o outro já tem outro cenário totalmente alterado. É bem É diferente. bem É um diferente, é. mundo legal, cara. Eu falo Muito que, bacana. o que a gente quer até no podcast realmente é isso, é trazer as experiências novas. Porque hoje a gente está fechado muito dentro de uma caixa e a gente encontra só o que a gente quer procurar. Então a gente quer trazer novas experiências, novos mundos. Você sabe que eu acho que você está no papel certo, contar histórias, cara. Mostrar as pessoas. A gente tem grandes pessoas aqui em Paysandu, em Maringá. Então é importante você trazer as histórias das pessoas. As pessoas vê o cara lá, por exemplo, o prefeito lá como prefeito, ou vê lá o empresário como empresário, fala, pô, né? Sabe o que o cara já passou, por Sim. exemplo. Eu tenho certeza que muita gente acha que eu sou filho de papai, ou que eu nunca sofri. Cara, passei fome. Sabe que eu não tenho o que comer? Os meus filhos, que hoje têm o Alex e a Carla, que são mais velhos, do primeiro relacionamento que eu tinha, teve que tomar abacate com água porque eu não tinha dinheiro para comprar leite. Então era. E hoje não tinha igual hoje que tem Bolsa Família, Bolsa, não tinha nada disso. Então, é, você é engenheiro e tal, toca a obra. Sim. Naquela época, eu tinha que trabalhar 4 dias para comprar um bujão de gás. Não sei quanto é hoje um dia de servente de Eu pedreiro. servente de pedreiro, servente nós estamos pagando 250. 250. Então, quer dizer, naquela época o servente ganhava um bujão de gás hoje custa R$ 100 reais, quer dizer que eu ganhava vinte e Sim, cinco reais por dia sim. para ser servente pedreiro. Você vê como que mudou, né? Aham, Tipo, naquela época quem ganhava dinheiro era o bancário, né? aham. E lá naquela época eu já falava, ó, lá na frente, quem for pedreiro bom vai ser rico, porque vai cobrar caro, A né? gente até brinca hoje que o milionário de amanhã é o pedreiro, porque tá em falta e quem é bom é bom. E aquele que é bom também não quer Não mais, quer né? mais, já tá cansado, já pega um servicinho só. É meu paizão que tá morando com o Papai do Céu a vida toda pedreiro. É uma profissão difícil, não é fácil. Tem que valorizar. Você que está aí na sua casa quentinho, na boa, você não sabe o que esses É, caras sofrem, porque no início da obra fazer buraco e tal. Hoje até que não, mas hoje, antigamente era um trado. hoje já tem Hoje, mais maquinário, né? hoje tem mais máquina, mas mesmo assim é uma profissão pesada, exposta ao sol. Então, tipo, difícil. O cimento causa muita alergia. Uma profissão que tem que ser valorizada, realmente. Carlos, o Carlos Poli
por que que você entrou nessa vida Cara, no eu entrei na começo? política é um negócio gozado, um fato gozado. É, eu era repórter e era amigo do Beto Richa, que é governador. Aí eu te pedi lá, no Tarcísio, o primeiro mandato dele, eu pedi uma praça. Eu tinha, na época do Moacir, eu tinha conseguido, com o Gil da Conterpave, que fez o asfalto do Canadá, jogar todo aquele entulho dentro daquele. Tinha um buracão, tinha morrido uma Sim, mulher. sim. E o meu sonho era fazer uma praça ali na. Eu moro no Monte Cristo, fazer uma praça ali no Monte Cristo. Nunca ser político. Aí eu consegui a praça. O Tarcísio precisou do dinheiro para fazer o asfalto lá do CD do Canção, se eu não me engano. Não Sim. sei por que que foi, mas o dinheiro foi para outro lugar. E aí eu falei, poxa vida, sacanagem, né? Eu vou ter que virar político para fazer a praça. E aí eu entrei na política. Fiz a praça, e fiz, bom, Sim. fiz várias outras obras aí. E aliás, eu inovei, porque nem o vereador trazia recurso. Hoje vê os esse dia eu não vou falar o nome não, mas Sim. um presidente da Câmara aí me falou o seguinte: ah, eu ficava te seguindo e eu vendo o teu trabalho e não sei o quê. Então, tipo, a gente mudou um pouco a Sim. história Com o espelho, né? política, entendeu? Sim. E assim, gostoso quando eu passo por um lugar, vejo lá a Praça Monte Cristo, que hoje, até hoje ainda é a melhor praça de Paysandu. E eu tenho outro sonho agora, eu não vou ser mais político. Político eu acho que eu não Sim. vou mais. Mas eu quero fazer a praça do. Tem ali pra frente ali onde eu consegui o asfalto na Sim. época, que é o Bela Vista 2 2. ali, tem Aham. um lugar, e no Bela Vista 1 também tem um Sim. lugar. Eu gostaria muito de fazer no Bela Vista 2 uma praça como aquela do Monte Cristo, e lá no Bela Vista 1 uma pista de skate, uma praça um pouco Sim. diferenciada para também abrigar os meninos do skate Aham. e tal. Lógico que depende da, Com da certeza. permissão do prefeito, com Sim. muita humildade. Aliás, eu acho que talvez isso seja a minha diferença, porque os caras falam, por que você continua fazendo? Porque política, na minha opinião, não é política financeira, não é política de profissão. É a política de coração, de amor à cidade, de vocação, entendeu? Hoje um secretário me perguntou isso: por que você continua fazendo coisa de graça pra prefeitura? Faz um favor, faz outro favor. Porque a política não é só de ganho, É é vocação, é vocação. o poder passar. Cara, Sim. como eu gosto de passar ali, daí o vereador Extrabom colocou o nome do meu pai na praça. Sim. Então, além da praça sendo meu bairro, ainda tem o nome do meu pai. Então, tipo, cara, um privilégio, mas poder, por exemplo, eu que tive a ideia da equipe da Rotan, Sim. não só a ideia, eu articulei a vinda dos 4 policiais Sim. e também aí dei ideia para a Câmara, devolvemos o dinheiro, foi o Extra Bom na época, baita parceiro, devolvemos o dinheiro e compramos a equipe da Rotan. Lembra que a Sim. criminalidade, Sim. mas as pessoas não sabem, quando nós entramos, quando eu entrei naquele mandato, tinha igual hoje. Hoje nós estamos com, se eu não me engano, com 14 policiais. Sim. Quando nós fechamos o mandato, 25. Eu consegui, na época, 10 policiais militar, aí fomos para 25 policiais. Eu que consegui, lutando, sabe? Eu Sim. ia, Sim. assim, eu tinha um grupo político por trás de mim. E, assim, o Ricardo Barros, eu posso Uhum. falar, né? Sim. Ricardo Sim. Barros, Maria Vitória, grandes amigos. Eu tive o apoio do Coronel Padilha, que também faleceu, está morando no Papai do Céu, da Coronel Odilene, de pessoas maravilhosas que passaram na minha vida, que assim, por isso que eu falo, Sim. network. A vida é construir amigos. Não pensando em, sabe, eu nunca pedi nada para mim. Por exemplo, esse dia eu pedi pro Beto Preto um hospital regional para Paysandu. Ele falou que vai fazer. Aí ele falou, mas por que você quer? Eu falei, porque eu amo Paysandu, cara, Sim. porque eu quero Paysandu grande, porque eu sonho com Paysandu desenvolvido com 100 mil habitantes, com 150 mil habitantes, gerando emprego e renda, sabe? Fazendo a diferença. E só trabalhando muito que a gente consegue. E nesse mandato, cara, carros, eu te, assim, fechando a conta, uns 18, 19 naquela época. Consegui para carregadeira, caminhão vasculante, carro para saúde, carro para assistência social, carro para o pátio. Eu não sei se você lembra, a nossa frota era Sim. ridícula. Sim. Nós mudamos a frota. Daí depois Sim. veio o Ismael e veio também trouxe mais Sim. carros Sim. novos. Mas antes daquele primeiro mandato da gente, os carros eram tudo velhos, não tinha.
Ambulância eu consegui 4 ou 5 ambulâncias, consegui a reforma do hospital municipal lá em cima, a parte de fora, que daí não Sim, terminaram também, sim. porque perderam uma parte do Uhum. dinheiro. Então, eh, quando você tem vontade e trabalha, consegue, cara. Sim. Consegue, com união, articulação. Mas também, eu sempre falo, o povo que me desculpe, mas às vezes a gente não sabe escolher. Tem que parar de votar no amigo, cara. Para de escolher o amigo, o vizinho, o compadre. Para, pelo amor de Deus. Precisamos escolher gente que entenda. Vou só perguntar para você que está em casa. Quando você vai no médico, você vai num picareta? Se o cara não tiver um diploma na parede, não for formado, você vai nele. Você tem coragem de cortar, abrir o teu coração se for um picareta? Cara, o cara vai administrar a sua cidade. O cara vai fazer leis para a sua cidade. Então, busque o cara que tem entendimento, o cara que tem conhecimento. Sabe, para de votar nos bonzinhos. Para de votar em quem dá as coisas. Vote nos melhores. Busque ter um jovem, uma juventude maravilhosa saindo aí. Vamos, Sim. vamos arriscar em jovens. Vamos tentar mudar a cidade. Precisamos disso. Eu sempre digo que a política é feita, o político é funcionário do povo. Então ele é feito para melhorar a vida das pessoas. Agora, eu acho que nosso país, por exemplo, mas não vai ter solução enquanto não houver uma reforma política muito séria. Sim. Nós precisamos reduzir a máquina pública. Não tem como o brasileiro pagar essa carga, carregar essa carga tributária toda nas costas. E toda vez que o país fechar no vermelho, aumentar um imposto. Não tem condições. Precisamos reduzir, cara. Eu te pergunto, não tenho nada contra nenhum vice-prefeito na minha vida, tá? Não tenho. Eu tenho bons amigos vice-prefeitos. Mas para que vice-prefeito? Para que um salário de vice-prefeito para cada cidade do Brasil? Por que ter 9 vereadores em Paysandu se 5 fariam o papel do mesmo jeito? Cidades como o Dr. Camargo tem 7 ou 8, sei lá. Sim. Por que não ter 4, 3? Por que Maringá com menos vereadores? Por que menos ministérios? Por quê? Porque nós precisamos gastar o dinheiro do povo com o povo. Não com assessorias, não com. Não, gente, nós não precisamos disso. Nós precisamos de boas rodovias, sabe? Parar com essa doação de. Eu sou contra fundo partidário. Tem que ter fundo para o empresário, fundo para o estudante, fundo para o carente, mas não fundo para político. Então, o cara entra na política e quem banca somos nós. Aí o cara quer fazer, gerar emprego e renda e ninguém ajuda ele. O cara quer plantar aqui, não tem ajuda de nada. Antigamente ainda Sim. tinha o Proagro. Sim. Hoje eu acho que nem isso, não sei, eu Uhum. não entendo muito, mas eu acho que é só seguro Uhum. particular. Então, precisamos mudar essa visão do país. Nós precisamos investir em quem trabalha. O político tem que ser funcionário do povo, Sim. respeitar o povo, sabe? É isso que vai fazer com que o nosso planeta, Sim. mas Sim. principalmente o nosso país melhore. Nosso país é lindo, é maravilhoso. Você vê que o Ratinho, é, com a simplicidade, está governando o Estado bem. Por que não se repetir em outros estados? Sim. Por que não fazer as coisas boas que está aqui levar para Minas? Por que as coisas boas em Maringá não trazer para Paysandu? Então nós precisamos reduzir a máquina pública para poder gerar ganho e tirar também do povo tantos custos, né? Porque você paga hoje, você paga imposto municipal para morar. Você quer rodar com o carro, você paga IPVA, IP não sei o que e Aham. tal. Só que o IPVA lá no passado era para manter as nossas estradas de rodagem, né? Quando surgiu, se você pegar a história do imposto, era imposto sobre rodagem, se eu não me engano. E aí mudaram, foram mudando totalmente e virou um dinheiro a mais. É mais caro pagar o imposto do carro do que de uma casa, por Sim. exemplo. Então, assim, é alguns absurdos. Eu até concordo que quem tenha muito carro pague mais imposto. Mas vamos dizer que uma família que tem um carro tinha que pagar imposto barato para a pessoa poder rodar. E se cobra, por que não temos boas estradas? Sim. Essas coisas eu não entendo. Se cobra imposto para você rodar, por que tem pedágio? Eu já estou pagando. Então eu Uhum. pago 2, 3, 4 vezes no Brasil. Então, essas coisas têm que mudar para o país mudar também. Estava falando agora há pouco. Às vezes precisa trazer algumas coisas do município, mas o município se preocupa em ter pessoas lá naqueles cargos. Então é um Às vezes, parâmetro. às vezes a gente tem uma secretaria, mas não tem guarda, por exemplo, e não tem funcionário, e não temos condições de contratar. Então tem que repensar. Para quê? Ou ter É, uma secretaria fictícia. Junta. A Astorga fez esse exemplo. sim. A Suzy,
ela fez o seguinte, acho que ela tem 3, se não sei se eu não me engano, é 3 ou 4 secretários só. O resto é tudo diretor. Dá para fazer do E mesmo roda, jeito. né? E roda. Eu vi, eu tenho não vou citar o nome da prefeitura, mas com essas obras que a gente faz aqui no estado do Paraná, teve algumas prefeituras que tem o secretário trabalhando na pasta. Tem mais ninguém ali. Então, ó, todo mundo é secretário dentro da prefeitura. Tem 50 secretários. E a gente vê que não é por necessidade, é por manter o cara naquele Por cargo. exemplo, eu não consigo ver uma secretaria de obras sem engenheiros. Sim. Não consigo ver. Ainda Então, digo tipo assim. melhor, é uma secretaria de obras, às vezes tem engenheiro, mas o engenheiro não sabe fazer o serviço. Então, é aquilo que eu tô te falando, tem que ser cara Sim. especialista. Não adianta contratar qualquer um. Tem que ser o cara especializado. Por quê? Porque vai buscar recurso público, é diferente do público do privado. Às vezes o cara trabalhou, é um baita engenheiro, mas trabalhou a vida inteira no É, público, no privado. Quando ele vai para o público, é totalmente diferente. brinca que a primeira coisa que você aprende no público é para comprar um parafuso é difícil. Né? Não é Não fácil. é fácil, é licitação, tem burocracia, você tem que explicar por quê. E acaba que para comprar um parafuso às vezes demora 3, 4, 5 meses. Normalmente, eu vim da parte privada, fui para a pública e agora estou na privada de novo. Na privada é tudo muito rápido. O cara acostumou naquela ida. Mas eu vou falar para você. Tem leis, a gente precisa engessar o país, porque Sim, tem muitos corruptos sim, aí. Isso sim. tem que, infelizmente, a gente tem que blindar. Mas, cara, tinha que ter umas leis diferentes. Por exemplo, lógico que tem que abrir para todo mundo participar, mas, pô, uma empresa lá de Minas Gerais ganhar um asfalto aqui, aqui em Maringá, por exemplo, em Paysandu, tinha que ser proibido, cara. Tinha que ser empresa daqui. É, teve uma empresa uma vez aqui em Paysandu, acho que era de Manaus, ia fazer manutenção aqui em Paysandu. Você acha que o cara ia É fazer? Não ia impossível, é fazer, impossível. entendeu? E assim, daí o custo não paga. Então a gente tem umas coisas loucas, entendeu? Sim. E tem gente que já ganha uma licitação já pensando, ah, já peço aditivo. Então tem algumas coisas que são complicadas. Então, a própria cultura, né? Ah, vou vender para a prefeitura, tem que ser mais caro. O preço das obras públicas é mais caro do que Sim. a privada. Por quê? Porque daí tem todo esse processo. E tem também o antes, né? O antes dessa lei de responsabilidade fiscal que veio com o Fernando Henrique, que mudou muito, né? Porque antigamente isso aí corria solto, né? O cara andava com cheque no bolso, tinha cara É. que dava cheque O prefeito saía com o cheque da com o cheque prefeitura, no né? bolso. Então, Sim. graças a Deus que algumas coisas mudam, mas precisamos melhorar É, muito. porque é igual você falou, algumas coisas são muito engessadas. É, vou falar na parte de obras mesmo, o pessoal até brinca que 60% do que, entre aspas, do que o empresário ele recebe volta para a prefeitura como imposto. Porque são todos impostos engessados, são retidos direto da nota. Então acaba que não faz sentido solicitar alguma coisa mais cara, entre aspas, um valor muito alto, o dinheiro voltar para a prefeitura em forma de imposto. Então acaba virando um ciclo que é viciante. Viciante. E uma cidade igual Paysandu, que nós estamos aqui, para mim é a capital da amizade, um lugar maravilhoso. É, nós precisamos mudar o conceito. Cara, tem umas coisas que eu não consigo entender. Nós temos um terreno aqui, você sabe, aqui em frente a Cocamar, ele deve estar parado há uns, não sei, mais de 20 anos. Por baixo. Cara, não plantam nem soja. Então, um tempo atrás eu fiz as contas de saco de soja, era um monte de saco de soja. Tá. Mas se você pegar de saca de soja que nós abrimos mão de recurso em Paysandu, dava para fazer muita coisa. Dava para comprar muita coisa. Mas, vamos ser sinceros, um parque industrial ali seria legal? Claro, seria. Mas custa 1 milhão ou mais o alqueire ali. Venda aquilo, cara. Compre em outro lugar, compre na Chica Chica. Eu tô trabalhando já, junto com o governo do estado, na possibilidade do asfalto da Chica Chica se ligar por Iguatemi ali, sai ali na estrada da Uhum. usina e sai em Iguatemi. Ali pode ser um polo industrial, mas a gente precisa começar a fazer. Precisa fazer Paysandu crescer de outra forma, entendeu? É, visitar as empresas, mostrar a nossa capacidade, uma escola tecnológica, porque todo mundo pensa em faculdade, 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 mas, cara, quem está ganhando dinheiro é quem tem curso tecnológico hoje. E assim, se eu fosse um engenheiro em várias áreas, eu ia aprender na prática, ou fazer os dois juntos. Então, tipo, eu acho que, primeiro, nós temos que garantir que Paysandu tenha
é, uma indústria e comércio voltada a trazer empresas, criar alguns parques industriais, melhorar um pouco a nossa logística, e é boa, tá? Uma das melhores, mas ainda falta muito. Tem dois caminhos que eu acho que tem que ser feito. Primeiro pela Chica Chica saindo lá em Mandaguaçu, saindo lá em Iguatemi, que daí em Mandaguaçu você pode pegar dois caminhos, voltar para Maringá. E também aqui pelo industrial, aqui pelo capital, aquela rua Sim. DS, fazer um trabalho junto com o prefeito Silvio Barros, inclusive eu já estou articulando para que isso aconteça, ele asfaltar e sair lá no aeroporto. Quer dizer, mais uma via para Paysandu importante, entendeu? Então, nós precisamos da logística e fazer Paysandu gerar emprego e renda para os próximos anos. Escolas, novas escolas, precisamos de escolas, tanto tecnológico como hoje, por exemplo, não sei se os políticos, acho que as pessoas não olham, mas meu filho foi fazer, para nós era a quinta série, Sim. né? Agora mudou tudo, né? Não sei nem como que é. Mas que era pro ginásio, agora Aham. É sexto ano, se não me engano. sexto ano. Eu tive que levar isso para Maringá, senão eles iam ter que estudar à noite, porque não tem, estudar de tarde, porque de manhã não tem, porque não tem salas de aula para dar. Cara, que é isso? Era uma ação muito. Precisamos pensar no nosso adolescente, no nosso jovem, na nossa criança, e pensar dentro dessas escolas públicas, criar algumas salas de aprendizado para essas crianças. Eu ia comentar hoje com a minha esposa isso, porque eu, na época que eu estudava, tinha projeto, eu estudava de manhã e tinha projeto à tarde para fazer na escola. Tinha muito incentivo. A gente gostava de ficar na escola, né? Gostava, era uma coisa que você saía da escola querendo Até porque se fosse voltar. para cá, tinha que trabalhar, né? Não era fácil, Exatamente. não. Aí eu falava isso, eu falava que eu brinco que teve dois Michael, o Michael antes de fazer o teatro e o Michael depois. Eu era uma criança muito fechada, era uma criança que não sabia conversar, ficava no meu canto. E o teatro que tinha dentro da escola me ajudou a soltar aquela pessoa que eu era. Pô, se eu não tivesse isso, eu acho que eu seria uma pessoa totalmente diferente. Eu fico triste de crianças hoje não ter essa possibilidade. Criança vir para casa e ter que ficar em casa porque não tem o que Hoje tem que fazer. pagar tudo por fora, tem que ter Exatamente, dentro da escola. exatamente. Eu levei meus filhos, e eu sou um cara que, deixa eu falar, outra coisa que eu queria que mudasse no país, virasse lei. O político tem que levar o filho e a família para o hospital público e também para o ensino público. Pô, se o cara que ganha o salário do povo não acredita na educação dos nossos municípios e do nosso ensino público e não acredita na saúde pública, ele tem que ter convênio, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que isso precisava mudar. Esse aqui é um fato interessante, eu estudei no Princesa Isabel, tá? Que de quinta a oitava eu estudei ali. E aí eu virei vereador, falei, vou dar uma volta nas escolas e tal. Primeiro eu fui nas municipais, aí eu descobri que as escolas precisam de muitas coisas. As escolas municipais, mas depende muito do município, né? Só que temos bons professores, tá? Fui ver o IDEB nosso, na época era muito bom. Aí não tinha como falar dos professores. Então, aproveitar o momento e agradecer os nossos professores municipais pela capacidade que eles têm de ganhar pouco e mesmo assim fazer muito, entendeu? E poder dar todo esse amor, esse carinho e passar tanto ensinamento para os nossos filhos, mesmo ganhando o que eles não merecem, que o professor tinha que ganhar muito mais dinheiro. Daí eu fui na escola Princesa Isabel fazer uma visita, pô, foi vereador, né, cara? Tinha escutado. Cara, eu fiquei com vergonha de ter um dia estudado lá e era totalmente diferente, outras épocas. A escola estava destruída. Destruída. Falei, cara, não pode. A Rosângela, que é a diretora, acho que ela até hoje. Aí eu falei, caramba, isso não pode, cara. Aí fui. A Cida era vice-prefeita, vice-governadora. Fui para Curitiba, falei, não, não pode. Falei com a Maria Vitória, conseguimos a reforma de 100% daquela escola. E hoje, quando eu vou lá, eu não sei como está agora, mas um tempo atrás eu tinha muita proximidade com a Rosângela, eu ia muito lá. Hoje eu me afastei um pouco, me afastei da política, as pessoas se afastam um pouco da gente. Mas a escola mudou, se transformou. Mas, cara, eu fiquei com vergonha. Será que é isso que eu tô te falando? Será que só eu estudei nas escolas? Só eu fui. Não é ir lá fazer vídeo. Sim. Entendeu? Eu não fiz nenhum vídeo. Eu não fiz um vídeo. Falar que estou visitando a escola. Não, não. Eu busquei o recurso, garanti o recurso. E depois da obra pronta, eu fiz um vídeo. Esse é o trabalho político. Ah,
Política é feito para fiscalizar. O vereador é fiscal. Ó, me desculpa, isso aí acabou faz tempo. O povo paga porque quer que ele o represente. Se você é do esporte, que você traga escola, quadras, que você traga bolas, que você. Nós precisamos de gente que participe de verdade. Não é porque a culpa é do prefeito. Não, não. A culpa é a minha também. Porque eu sou. Eu moro aqui, eu não quero uma cidade boa. Ó, eu consegui o ano passado, garanto que nos últimos anos, mais dinheiro que muitos vereadores que estão no mandato. O asfalto de Água Boa, eu tive uma participação direta. O prefeito perguntar para o Ismael. E muitas outras. Bom, você era Você estava secretário, secretário na época. então você sabe quem levou o Sim. dinheiro lá para Água Boa, entendeu? Sim. Aí depois teve outros deputados que fizeram alguns pedaços de ruas Aham. lá e tal. Mas se eu não coloco aquele 1 milhão e pouco lá, não teria ido R$ 1. Os principais lá que tu. Mas aí quando eu levei, aí deu ciúme. Aí o outro Sim. político também levou aqui. Como que é a transformação? Né? Sim. Quando você começa a fazer, o outro também quer aparecer. E aí vai, É entendeu? porque acaba chamando, uma coisa chama a E outra, o né? nosso distrito é lindo, né, cara? Sim. Você morou lá, né? Não, eu não morei em Água Você Boa, tem mas eu amigos tenho lá, né? amigos lá. Mas Água Boa, minha irmã mora lá. Eu falei, Sim. pô, melhor água do Do Brasil. Brasil. Também não é aproveitada. Então, Sim. sei lá, precisamos mudar, né? Só 3 lugares no mundo tem esse tipo de água, né? Eu descobri que falava em vanádio, Sim. vanádio. Muitas águas têm vanádio, mas tem a porcentagem do tanto Isso. de vanádio que Aham. vale. E Paysandu é muito boa, Sim. entendeu? Mas nós não temos uma. Tem a São Carlos, né? Sim. Mas podia ter muito mais, né? A gente podia aproveitar muito mais, né? Fazer uma bica de Sim. água bonita, Por entendeu? se aproveitar disso para turismo, para tudo, Cara, né? no Rio Grande do Sul eu conheci um lugar. No passado chamaram o cara de louco. Ele fez um resort Sim. público. Até na brincadeira do Ulisses de fazer a prainha lá, eu falei que eu sou favorável. Se Aham. for com inteligência. O Sim. cara fez fora da cidade, um resort. Só que o que ele fez? Ele fez um loteamento, só vendeu para hotel em volta. Então, a cidade que não tinha nada virou um polo turístico. Por causa daquele resort de água quente que era Sim. aquecido com caldeiras e tal. Então, tipo, por que não fazer aqui? Por que não fazer a diferença, entendeu? Precisamos inovar É, também na política. porque a política, o pessoal esquece que também está no prever o que vai acontecer. Você tem que E manter planejar também. planejar. Você tem que manter a sua visão lá na frente. Tem muita gente que quer tampar o buraco do passado sem olhar para o futuro. O primeiro que você tem que esquecer o passado, que não vai Sim. conseguir resolver. Sim. Foi ontem e já foi. Então, o que eu acho que o Paysandu precisa? Como tem em Maringá, um conselho de desenvolvimento Sim. atuante e sério junto com a associação comercial. Eu aprovei essa lei na Câmara, quando eu era vereador, mas na época eu encontrei muita resistência de colocar ela para funcionar. Porque eu acho importante demais discutir o futuro. Quando você vai mudar. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu moro na Juvenal Maria Fernandes, comprei uma casa numa rua que não é comercial, né? Só Sim. para habitação. E agora, do nada, apareceu um bar na rua esquina da minha casa. E não tem mais nenhum comércio em toda a rua. Cara, não pode aprovar um negócio desse. Você tem que conversar com a população. Você tem que perguntar se os vizinhos vão aprovar isso. Então, por isso que a gente precisa planejar. Nós precisamos planejar junto com a população o futuro da nossa cidade. Nós temos a CIP hoje é extremamente. Depois do. Eu digo assim, tivemos grandes caras, né? Começou lá com o seu João Caraçato, mas outras épocas, né? É, não, começou bem antes, mas passou pelo seu João Caraçato, que está lá há muitos anos. Mas depois do Levi, deu um boom na sociedade, na associação comercial, deu uma mudada. E depois veio o Leandro também, tal, e agora veio mais um jovem, que é o Bruno Vacelar, e eu acredito muito nessa união da indústria, comércio e população. Nós precisamos planejar Paysandu para daqui a 50 anos. Vejo que a CIP, ultimamente, é igual você falou, dessa leva para cá, está aproximando muito mais da população. E da política também. Sim, sim, sim. Tudo Que é o cara fala, necessário. não gosto de Sim, política. Ó, você fala, eu não gosto de política, eu não gosto de política. A vida é política, irmão. Lá no teu emprego, se você não fizer política, é demitido. sim. Então não tem jeito. Faz parte, né, do dia a dia, faz parte da existência humana. A gente brinca que política. Tem gente que fala, eu não quero política, política é ruim. Só que se você não fizer parte, infelizmente vai ter pessoas ruins que fazem parte. E você que é bom, vá para política. Você que é jovem, mulher, pô,
privilégio ter mulheres, né? É, é igual essa lei. Ah, porque tem tantos por cento. Não tem que ter nada de por cento. Tem que convencer as mulheres a estar conosco na Pra política. estarem realmente, É, não né? fazer essas chapas. A política, eu vou falar para você, tem umas leis que são idiotas, né? Você tem que levar quem quer ir para política para política. Não adianta você querer convencer quem não quer ir para É, política. virou um tampa-buraco, mas É, às vezes você, numa chapa, eu falo que sim, tem que ter uma mudança, tem sim. que ter uma... Essa questão de cotas, até em partido político, é muito complicado. Tem que ter uma mudança, uma reforma política séria, pensando no país. Eu sou a favor, eu acho que tinha que acabar o Senado, eu não entendo, porque Câmara e Senado, quase é o mesmo papel. Então, para que o Senado? Termina o Senado, pô. Diminui a Câmara pela metade, pô. Vamos reduzir essas coisas. Vamos... Você que é político e ama o país, vamos fazer a diferença. Não adianta só ficar gritando na rua também, não. Tem Não, uns que e é grita igual. que vai matar, que vai acontecer, não Sim. adianta nada. E fazer igual. Vou te dar como exemplo. É, mesmo a partir do momento que você eu não sou mais vereador, você fez um papel atuante, conversou com seus amigos, conversou com todo Você era mundo. secretário, você, Sim. assim, gente, ó, pelo amor de Deus, não estou querendo me promover aqui, até porque eu vou falar para vocês. Não é por falta de vontade, não. Eu queria Sim. estar na política. Eu assinei um contrato e eu pretendo ficar muito tempo Sim. lá. Mas eu continuei o trabalho. Eu Sim. perdi a eleição. No dia primeiro eu fui lá parabenizar o Ismael e falar para ele, cara, o que você precisar, se você permitir, eu gostaria de continuar trabalhando pela cidade. Continuei desde o Sim. primeiro dia e estou até hoje, e acho que por aí. Sim. Isso que eu estou falando, então já estamos acho que no primeiro ano do Ismael, então quer dizer que é 5 anos Cinco que eu anos saí já. da política. Aham. Mas eu continuo fazendo política, E porque, foi ainda uma das primeiras pessoas que foi lá cobrar as obras que estavam paradas da época do Tarcísio. claro, Antes de tem que muitos fazer. vereadores, você já estava lá. Já estava, porque até porque eu Sim. tava, eu fazia, Sim. eu tinha ajudado a trazer o Aham. dinheiro, então, tipo, e é isso, cara, é fazer uma união política, tem que parar com a briga, entendeu? Sim. Hoje o cara já está pensando quem vai ser o novo prefeito, hoje o cara está articulando para ser vereador, cara, vamos articular para melhorar a vida das pessoas, vamos parar de fazer política e Sim. melhorar a vida das pessoas. Sim. A política não é feita para político, é feita para melhorar a vida das pessoas. É uma coisa que a gente estava conversando atrás, estava eu e alguns amigos falando, que o problema de muito político hoje, atualmente, ele pega raiva do outro, ele fica com. Ele esquece que a política ela é aquele meio, e às vezes você vai brigar, às vezes você vai discutir, às vezes é o meio que tem que ser, e ele vira pro meio pessoal. Ele esquece que aquilo lá é, entre aspas, a profissão, e joga como se E fosse na pro política, coração. na política tem um negócio assim, Mike, o cara é meu amigo, teu amigo, teu amigo, teu amigo, de repente você entra na política, o cara vira teu inimigo. Sabe por quê? Exatamente. Cara, o negócio é bobo, cara. Tipo assim, é igual futebol, cara, cada um tem um lado. E assim, o cara falou, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, eu sou do centro, eu sou é do povo, cara. Tem que parar com essa palhaçada de direita ou esquerda, cara. Cara, É achar um meio para poder se dividir, não, né? tem que. Pode ter Sim. você conhece, se você lê a cartilha do PT, é maravilhosa, é a mesma da Sim. Igreja Católica. Se você. Então, eu acho que tem que sim, todos andar juntos. Mas direita e esquerda na política, centro, lá na frente todos Sim, sim. acabou, acabou, cara. Não podemos se matar por isso, cara. Pelo É, contrário. ideologia diferente, mas a mesma meta, né? É isso. Sempre focado em melhorar a vida das Sim. pessoas e trabalhar pelo povo, cara. São funcionários do povo, então tem que trabalhar pelo povo. Eu vejo que muitas pessoas, muitos políticos, perdem tempo na ideologia e esquece o propósito dele ali dentro. Ô, Mike, eu tô na TV, então eu sempre Sim. falo isso. Eu falei para um. Tem alguns programas lá na TV que trazem artista, né? Esse é um jovem lá que. Um jovem que agora, aquele que fez a da Hilux lá, Sim, sim. é Luan Pereira, né? Aham. Antes dele virar o Luan, não, ele era o Luan Sim, Pereira, sim, mas não sim. famoso. Eu falei, Aham. cara, não mude, porque o problema de nós, de nós que estamos na TV e dos artistas é o seguinte: vocês pedem, cara, eles enchem o saco para ir para TV, eles enchem o saco para dar entrevista, eles querem tirar foto e quando ficam famosos, não atende mais ninguém, não tem mais tempo para mais nada. Pelo amor de Deus, rapaz. Você vive do povo. Eu sou fã do Leonardo, Sim. não das músicas do Leonardo, eu sou fã do A Leonardo. Assim. simplicidade, né? Não, não só isso, cara. Ele fica 1 hora atendendo o Sim. povo. Pô, você luta a vida inteira para ser famoso. Quando você fica famoso, você não quer atender o povo, cara? Quer andar com segurança? Quer se Sim. esconder? Não é? Eu vou dar não vou falar quem, mas eu vou dar um exemplo.
Foi eu e minha esposa num show de comédia há um tempo atrás ali em Maringá, e o artista não quis tirar uma foto com ninguém, porque ele não tinha tempo. Cara, eu já falo o nome quando eu fui tirar foto, cara. Eu era fã, cara, mais fã daquele cara que tem no SBT de madrugada lá, ó. Esqueci até o nome dele que O eu- ah, da ele faz. meia-noite? Um que faz trabalho de madrugada, não é vários horários, um bem Ah, eu famoso. sei, sei, Um que foi agora acusado de assédio lá por causa o da Otávio mulher Mesquita. do Otávio Mesquita. Encontrei aquele cara, eu era fã dele, cara. Puta, eu não perdi um. Cara, eu ficava de madrugada. Aí eu fui pra São Paulo e encontrei ele no aeroporto, cara. Pedi pra tirar uma foto, ele nem olhou na minha cara. Eu odeio esse cara, velho. Eu não quero. Esse é o pior dos artistas, então. É aquele que não valoriza as pessoas que amam ele sem conhecer os defeitos. É lógico, eu podia estar do mau humor aquele dia. Cara, mas mesmo de mau humor, faz de cara feia, me tira foto com o fã, cara. Sabe, respeite quem votou em você, respeite quem acreditou em você, respeite quem compra os seus CDs, respeite quem vota em você lá nas eleições. Não prometa o que você não possa cumprir, entendeu? Cara, é fácil, entendeu? Aí daí o cara ganha para vereador, por exemplo. Pô, na época da campanha, responde o WhatsApp, atende o telefone. Tenta ligar 5 dias depois. O Aham. cara atende. 10 dias depois já para de atender, cara. Para com isso. Tem que atender o povo, tem que fazer a diferença, entendeu? É, tem que ter uma constância, né. É. E não mudar, cara. Ah, o Carlinho, o cara fala que eu tenho cara de bravo. É só a cara, velho. Só a cara. É que eu sou focado. Eu tenho meta na vida. Então, tipo. E eu tô como prova, o momento que eu precisei de você, né, pode ser de madrugada, pode ser de noite, a hora que E ligava. contrários, tá? Ele era Aham, de outro grupo político sim. e. Não E tem. não tinha hora ruim. Eu falo que é um pouco disso mesmo que falta. Falta a pessoa entender que política é isso. Política são necessidades do povo e você tá ali para suprir. Falando em política, né? Agora vou inverter os papéis aqui. E aí, você? O Maico falou que era candidato, depois não saiu. E aí, qual o futuro do Maico? Você Então, pensa em entrar na política? Nós precisamos de jovens eu, igual eu, você. eu amo política. Igual foi o que eu falei hoje com o secretário. Mas eu vi que a Você se política. Decepcionei decepcionou com muito. o povo, né? E com as Decepcionei muito. pessoas da política, né? Tinha muita gente que estava comigo, igual eu E não falei. estava. E no momento que ofereceram algo, ele pula do barco. É. A gente tinha um grupo muito grande, um grupo muito forte, muito amigo. Pessoal que. Teve uma vez que a gente fez uma reunião aqui na minha casa. Você viu a área aqui fora? Não coube gente para poder vir nessa reunião. Tava junto e foi Sobrou uns 5, 6, né, 5, Mike? 6 e eu falo, eu tive uma decepção muito grande. Ô, Mike, teve gente na polícia, essa decepção que você teve. Cara, teve gente que eu ajudei, cara. Que eu, no pior momento da vida, eu tava lá, entendeu? Vou falar o que eu dei, mas eu dei cesta básica pra frente, eu dei muitas coisas, ajudei com dinheiro, ajudei. Na hora que eu mais precisei, ela falou que eu nunca ajudei ela, cara. É um negócio maluco. E assim, podia falar, ó, ó, Carlos, eu não acredito em você na política, eu vou com outra pessoa. Não, mas ela foi com a outra pessoa, não é por isso. Ela foi com outra pessoa porque ofereceu alguma coisa. Isso já Eu teve senti muito demais, isso. entendeu? Como eu falei, eu me decepcionei muito com essa política, a política profissão. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo, quando preciso de ajuda, eu tô ali para ajudar, tô ali para tirar dúvida. Hoje eu tô como engenheiro voluntário da prefeitura, pra fazer a parte Foi de voluntário. Esses dias sanitarista. eu liguei pra você pra perguntar um negócio de RH. Exatamente. Eu me coloquei como voluntário porque eu falo assim, eu me sinto melhor ajudando a população da forma que eu posso, do que eu estando ali dentro, recebendo e não podendo fazer nada. Então eu me sentia muito preso na está dentro de uma métrica, você não pode sair dessa métrica. Cumprir o papel social que é daquele cargo. Hoje não, eu posso ser o Michael, eu posso estar aqui no podcast, eu posso estar conversando com o Carlos agora, posso estar conversando com alguém do PT daqui a pouco, posso estar falando com alguém com o pessoal da situação, por não estar lá dentro. Mas mesmo assim eu posso ajudar com o poder que o Cara, Michael tem ainda. ó, eu vou falar por mim. Eu sou cara que eu sempre fui ligado ao grupo do Ricardo Barros, do Borghetti. Eu nunca liguei esse negócio de direita e esquerda, eu olho muito pessoas, mas eu sou amigo do NVR, do Mário VR, Sim, sou amigo do pessoal do PC do B. Cara, eu não vejo esse problema. Eu tenho recurso em Paysandu de deputado do PC do B, cara. PC do B, acho que é isso mesmo. é. Tem, cara, do PV eu tenho emenda, coisa que eu trouxe pra Paysandu. Então, tipo assim, cara, tô um pouco me lixando da onde o cara é.
Na verdade, eu quero buscar recurso, entendeu? Eu dou um exemplo igual o pessoal de Foz do Iguaçu mesmo. A Paysandu foi o primeiro município aprovado a fotovoltaica. Porque o pessoal do CREA me ligou na hora e falou assim: ó, o Enio vai liberar para todos os municípios que tivessem documentação. Como eu fiquei sabendo um mês antes que é isso, por conta da publicação de Foz do Iguaçu, não tinha chegado nos municípios, mas o conselho, como é atuante, já tinha feito a assinatura, a gente conseguiu correr atrás. Eu falei assim: eu vou recusar algo que é do PT, é do Enio, a situação era Ah, e o contra. Enio é um cara legal pra caramba, meu Sim. amigão, meu Aí eu amigo falei assim: de... não tem Quando eu bebi como uma recusar. cachaça, hoje eu não bebo mais, é verdade, eu parei de beber faz alguns anos. Eu Sim, tomo lá na sim, minha sim. mãe um vinhozinho às vezes, mas muitas vezes. E quando eu era de amigo de... E o Enio gosta de uma cachaçinha. Sim, O Enio, eu morava lá no Portal das Torres. O Enio ia churrascar lá em casa, meu sim, amigo pessoal. E ele sabia que eu era amigo também do Ricardo Barros, que eu era sim. amigo também do Nishimori. Nishimori já falava assim, é amigo do Ricardo Barros, né? Japonês era terrível. Mas assim, eu era amigo de todo mundo, entendeu? Então eu acho que. E a política não pode desagregar as Não, não, pessoas, eu não acho fazer que é o inimigos. contrário. É, defender uma ideia, uma causa, não quer dizer que você tem que ser contra a pessoa. Sim, Você tem uma ideia, a madrinha, eu tenho três filhos. sim, É, três irmãos são padrinhos. Aí um é do PT, o outro é bolsonarista e o outro é igual eu, é do centro. aham, Na verdade, eu sou de centro. Eu sou de centro, porque eu acho que sim, a política tem que olhar com um olho mais amplo, entendeu? sim, E não é centrão, é de centro. É sim. diferente. Eu acho que tem que. Eu não sou nem direita nem esquerda, eu É sou porque do todo. tem coisas boas dos dois lados. É. O grande Você problema tem que são os pegar o que é bom aqui, o extremos. que é bom aqui e Sim. colocar aqui e fazer um É melhor. como funciona. A gente estava até falando agora há pouco da parte pública, das escolas, do SUS. Isso vem da parte de esquerda, a parte de você trazer para a sociedade com dinheiro público benefício. E o Brasil, graças a Deus, é um dos melhores países que consegue fazer isso de uma forma aceitável. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Briga por uma melhoria. Só que eu não acho que deveria cortar isso. Deveria manter isso. Eu acho que isso seria o centro. Saber que tem que ter liberalismo na parte de economia, mas tem que ter os benefícios da parte pública também. Ó, eu admiro o Ricardo Barros, porque eu vou te falar por quê. Sim, Ó. Quando foi Fernando Henrique, ele era vice-líder. sim, Aí veio o Lula, ele virou vice-líder no primeiro mandato. O Lula sim, foi presidente por dois mandatos. No segundo, ele foi líder. Depois veio o Temer. Ele foi sim, líder e... Não, veio a Dilma, sim. ele foi vice-líder. Depois veio o Temer. Ele foi líder e foi ministro. E agora, no Bolsonaro, ele foi líder do Bolsonaro também. Uhum. E agora ele virou secretário para sair do foco. Sim, Mas eu acho que esse é o papel. Você pode estar de um lado, acreditar em algumas coisas, mas estar num projeto maior pensando sim, na região que você está. com certeza. Você ter uma meta, você saber para onde você quer ir. Eu acho que tem muito político que pensa só na reeleição. Quero me reeleger, quero me reeleger. O Ricardo, graças a Deus, eu tive a honra de conhecer por intermédio seu. Eu vejo que ele é diferente. Ele tem o porquê dele. A Tem- felicidade dele quando ele traz um recurso é incrível, sim. cara. Ele gosta de fazer a E é diferença. um dos poucos deputados que eu vejo que cobra de verdade porque que o recurso não está sendo usado. Ou por que teve um problema. Ué, nossa, eu trouxe as quadras das Sim, eu lembro. escolas. E. Nossa, eu não gosto de falar disso, que nós perdemos. Eu acho que nós perdemos essas quadras. Mas assim, por falta de projeto, de documentação, Sim. perdeu o recurso. Eu não sei se perdeu, ou se não se perdeu por tempo, ou se continua lá em aberto. Mas quer dizer, não foi feito. Então, e ele cobra, cara. Ele cobra até hoje por que que Sim, não foi feita as quadras, entendeu? exatamente. E Pra é ver que é igual, o que percebe é que ele não foi um recurso qualquer que ele jogou. Sabe onde está cada recurso, ele tem aquela atenção. E eu acho isso muito necessário, porque teve uma conversa que não teve entre o Ricardo e qualquer um de Paysandu, ele não cobrou essas quadras. Ele não é, ele cobrou. E eu cobro também, Sim, porque foi um pedido meu. Porque assim, como eu falei, eu andei pelas escolas. Eu acho que aí que tá. O cara tem que visitar e não fazer vídeo. Eu não tô criticando ninguém, tá? Mas sim fazer a diferença, buscar soluções para cada lugar. Entendeu? eu acho que realmente é isso que a gente falou. É esquecer um pouquinho do aquele político engessado, que o cara que se preocupa, vou ter que me reeleger e começar a se preocupar com a vida real, né? A pessoa que não tem asfalto, é a pessoa que não tem escola, a pessoa que não tem saúde.
começar a trazer isso para a realidade dele também. E na vida, nós precisamos ter resiliência. Olhar um pouquinho para as pessoas. Às vezes, nós não perdemos nem tempo de dar um abraço numa pessoa. Às vezes a gente passa tempo sem ver a mãe da gente. Então, vamos tentar se colocar no lugar das outras pessoas. Nós precisamos muito, muito, muito preocupar com essa juventude que está vindo aí. Conectada demais. Precisamos repensar a inclusão juntos, tá? Tem que incluir, mas não pode acabar com as escolas especializadas. Sim. Como também não podemos forçar um aluno que precisa ir para a escola especializada e escola normal. Porque daí você inclui um e desexclui 30. Sim. Então, resiliência, muito amor no coração, pensar uns nos outros. É difícil, né? Amar teu inimigo, mas tente. Vai ser bom para você e para tudo. Carlos, pra gente finalizar, o que você teria para falar com o Carlos que começou a carreira lá atrás? Cara, eu nunca sonhei em chegar onde eu cheguei. Então, a única coisa que eu diria pro Carlos que chegou onde chegou, continue sendo o mesmo, com a mesma essência, mudando, como se fosse um camaleão. O Carlos de 15 anos era um, apanhei um monte, o Carlos de 17 era outro, apanhei um monte, o Carlos de 20 era outro. Aí perdi a família por ser moleque na época, tive que recomeçar de novo. E aí, dali a pouco, o Carlos já era outro e foi crescendo. Nada é impossível. E ninguém, gente, ó, o mundo é uma roda gigante. Eu te garanto que naquela época que eu tinha 15 anos, ninguém nunca sonhou em me ver na televisão. E pior, nunca ninguém sonhou em eu ser diretor de uma TV. E nunca, e que é muito grande, a gente não tem noção do tamanho que é isso, entendeu? De importância. Mas eu fui vereador, é, consegui fazer muita diferença. Então, mas sempre com muita humildade, respeitando as pessoas, sempre estando aqui para ajudar. Peço perdão para algumas pessoas que talvez eu, num momento difícil, de repente, eu não sei falar não. Meu maior defeito é não saber falar não. Não sei falar não. Então o Ricardo fala, tem que falar não. Eu não consigo. Eu falo, vou ver, vou tentar. Talvez eu tinha que ser mais duro em alguns momentos. Mas eu ajudei muitas pessoas. E fui mudando com o tempo. Eu posso dizer para o Carlos que está começando agora, acredite em você. E viva hoje. Porque amanhã, cara, Deus pertence. Às vezes você maltrata uma pessoa hoje e ela morre. Às vezes você maltrata ela hoje e daqui um ano ela é presidente do Brasil. Então, cuidado, resiliência, se coloque no lugar das pessoas. Não julgue, você não conhece. Não fale mal das pessoas. Quando alguém te fizer uma, ore por elas. Eu te garanto que a sua vida vai se transformar. Carlos, eu agradeço. Tirar um tempinho. Ah, já fazia Você tempo que sabe a que gente. era um sonho meu, tá? Dar uma entrevista pra você. Porque Sério? você é um cara muito do bem, velho. Você é um Obrigado, cara. Carlos. Eu gosto muito de você. Acho que você é um grande engenheiro, uma grande pessoa, um grande pai e um grande amigo. Eu fiquei muito triste que você não foi candidato. Acho que você tinha que ser candidato. Igual eu falo, eu Nem que tô. fosse a vereador, Sim, você seria um bom vereador. tô estudando essa próxima, o próximo Mas, passo. mas obrigado pela entrevista. Imagina, Eu, Gratidão por. eu quero que você volte várias vezes ainda. E eu agradeço imensamente. Eu até falo, você é uma das primeiras pessoas que eu liguei na época que a gente começou pô, um bate-papo pra gente poder marcar. Porque realmente eu vi como que é a sua força. É uma pessoa que lutou até de olho fechado por Paysandu. E quando eu precisei, tava lá. Quando Paysandu precisou, tava lá. E então eu queria que você viesse para poder contar essa história mesmo. Eu só posso dizer para o povo de Paysandu, muito obrigado. Muito obrigado de um dia ter me dado o mandato. Muito obrigado por ter me ensinado é, a ser quem eu sou. Devo tudo à minha cidade de Paysandu e eu nunca vou abandonar a minha cidade.
Carlos, obrigado novamente. Obrigado a você. Precisando de qualquer coisa, a gente tá por aqui. E você Quer também. conversar de novo, a E gente já outra, marca vai a lá na Band próxima. que lá você tem Vamos de portas novo, abertas, vamos de novo. tá bom? Ela foi uma experiência única na minha vida chegar lá. É, E é emocionante de ter esses momentos. Igual eu falei pra você no começo, eu fico feliz de poder trazer meus amigos pra poder ver e cada um é um universo totalmente diferente. A gente tá preso numa bolha e agora a gente viu que tem o Carlos. Começar do nada, de estar onde tá. cara, eu passei muita fome, Sim. mas também não sou rico, tá? E posso te garantir o seguinte, dinheiro não traz felicidade. Nos melhores momentos da minha vida eu não tinha nem um real no bolso. Então, pense bem, você que está em cargo político, que tudo passa. E você está. Amanhã não está mais. Com essa mensagem a gente finaliza. Logo, logo